capítulo 4 começa falando sobre o que caracteriza infrações éticas e disciplinares diante do Código de Ética. É óbvio, né, pessoal, que vai ser uma infração ética quando você deixa de cumprir o Código de Ética, quando você desrespeita algum artigo, algum item que faz parte desse código. Então, considera-se infração ética e disciplinar qualquer ação, omissão ou conivência que implique em desobediência, né, e ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, bem como a inobservância das normas do sistema COFEN-COREM. Então, é basicamente o que eu já falei, é desrespeitar todo o Código de Ética e todas as normas aí de todo o sistema COFEN-COREM. Quando que o profissional de enfermagem vai responder por alguma infração ética ou disciplinar? Quando ele cometer ou quando ele contribuir para a sua prática. E também quando ele cometer essas infrações por outrem, tá? Ou quando ele se beneficia disso. A gravidade da infração ela vai ser caracterizada por meio da análise dos fatos, né, do ato praticado ou do ato omissivo e do resultado que esse ato deu sobre a vítima, o sujeito desse ato. A infração ela vai ser apurada em um processo que é instaurado e conduzido nos termos do Código de Processo Ético Disciplinar vigente, aprovado pelo Conselho Federal aí de Enfermagem. Então vamos ao que realmente interessa. Essa parte aqui é muito importante que você memorize. Esse mapa mental aqui, esse slide dessa aula, vai ser publicado também na nossa página do Face e do Instagram. Extremamente importante que você guarde, porque é questão, assim, altamente frequente nos concursos e muitas pessoas se confundem, erram, desconhecem com clareza quais são as penalidades a serem impostas pelo sistema COFEN-COREM, conforme aí as leis. Nós temos aí como penalidades a advertência verbal, a multa, a censura, a suspensão do exercício profissional e a pior, né, a mais grave de todas, que é a cassação do direito ao exercício profissional. Você tem que memorizar essas 5 penalidades. Então já observe que são 5, não são 6, 7, são 5 penalidades, que são advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e a cassação do direito ao exercício profissional. Vamos falar sobre cada uma delas, né? O que é, pessoal, a advertência verbal? É quando a pessoa é advertida. É uma admoestação ao infrator de forma observada, que é registrada no prontuário do mesmo na presença de 2 testemunhas. O indivíduo ele é chamado num canto, né, no quartinho, na sala lá da chefia, para ser advertido. É a hora que ele vai receber aquele puxão de orelha. Ele vai ser repreendido e nesse momento há 2 testemunhas, além do profissional que está dando essa advertência. Isso é formalizado, registrado no prontuário do profissional. Então é a primeira forma aí de punição quando o indivíduo comete alguma infração ao Código de Ética. A multa nada mais é que a obrigatoriedade desse profissional de pagar de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional a qual ele pertence, em vigor aí no ato do pagamento. Então, se ele é enfermeiro, ele pode receber uma multa aí de 1 a 10 vezes o valor da anuidade do enfermeiro aí diante do COREM. E assim vai para as outras categorias. Não resolveu a multa, temos outra punição, que é a censura, que é quando já começa a ficar pior, né? Porque começa a expor. A censura é uma repreensão que vai ser divulgada nas publicações oficiais do sistema COFEN-COREM e também nos jornais de grande circulação. Imagina, seu nome sai aí em rede nacional, mostrando que você cometeu uma infração ética durante o exercício profissional de enfermagem. É bem chato, vamos falar a verdade, né? É uma situação bem constrangedora, mas é uma punição que tem aí quando o profissional desrespeita o Código de Ética. Então, censura, quando há uma exposição aí nos grandes jornais de circulação. Multa, pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade vigente. E a advertência verbal é a repreensão verbal na presença de 2 testemunhas com registro em prontuário do profissional. Vamos ver as outras. E a suspensão? Gente, eu quero reforçar aqui uma mudança importante que teve
nesses dois itens que eu vou estar falando agora. A suspensão é quando o indivíduo ele fica proibido por um determinado período de exercer a enfermagem. Como que era antes no código anterior? A suspensão ela não poderia ter um tempo maior de duração, superior a 29 dias. Porém, nós tivemos uma mudança importante nesse item dentro do código de ética, porque agora a proibição do exercício profissional de enfermagem é por um período de até 90 dias, tá? Guarda bem isso, 90 dias, não é mais igual ou não superior a 29 dias. Agora é 90 dias o prazo máximo para a suspensão do exercício profissional. E essa suspensão ela também vai ser censurada, ela também vai ser publicada oficialmente no sistema COFEM-COREM e nos jornais de grande circulação e comunicada aí aos órgãos empregadores. Então, se você tiver suspenso, você não vai conseguir exercer aí a profissão por até 90 dias em nenhum lugar. Uma mudança importante também aconteceu na quinta e última penalidade, que é a cassação do direito ao exercício da enfermagem, tá? Antes, a cassação ela não tinha prazo descrito. Ela acontecia para sempre. A pessoa era cassada, então ela nunca mais iria poder exercer a enfermagem. O que mudou no novo Código de Ética? Agora nós temos uma delimitação deste prazo, que é de até 30 anos de cassação. Então, durante 30 anos é que o indivíduo vai perder o direito de exercer a enfermagem. E esta cassação também é censurada. Também vai ser divulgada aí nas publicações oficiais do sistema COFEM-COREM e nos grandes jornais de circulação. As penalidades aplicadas, elas vão ser registradas no prontuário do infrator e nas penalidades de suspensão e cassação, o profissional vai ter a sua carteira retida no ato da notificação em todas as categorias em que ele for inscrito. Então, se ele for enfermeiro e técnico ao mesmo tempo, se ele responde pelas duas categorias, ele não vai ter direito a nenhuma delas, tá? Ele vai ser punido em todas as categorias da qual ele faça parte. E essa carteira, ela vai ser devolvida somente depois do cumprimento da pena e, no caso da cassação, só depois do processo de reabilitação. Ou seja, depois dos 30 anos de cassação é que ele vai receber de volta essa carteira, tendo passado aí por um processo de reabilitação profissional. Ainda sobre as penalidades, pessoal, quais são os órgãos que aplicam elas aos profissionais de enfermagem? Existem penalidades que são aplicadas pelos conselhos regionais de enfermagem e existe uma única penalidade que ela é somente aplicada pelo Conselho Federal de Enfermagem. Isso é muito importante você memorizar, porque também é pegadinha de concurso. Então guarda bem este mapa mental. A advertência verbal, multa, censura e a suspensão do exercício profissional são as penalidades que são colocadas, aplicadas pelos Conselhos Regionais de Enfermagem. E estas também são registradas em prontuário do infrator. E a única penalidade que o único órgão que pode aplicá-la é o Conselho Federal de Enfermagem é a cassação do direito ao exercício profissional. A cassação ela é de nível federal e as demais penalidades podem ser aplicadas aí regionalmente pelos conselhos regionais de enfermagem. Na situação em que o processo tiver origem já no Conselho Federal de Enfermagem e nos casos de cassação do exercício profissional, nós vamos ter aí como instância superior a Assembleia dos Presidentes, tá? Dos Conselhos de Enfermagem. Então vai para uma instância ainda maior, mas memorize essas informações. Cassação, Conselho Federal. Advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional, CORENS, ok? E como que são graduadas essas penalidades? Existem critérios bem estabelecidos no Código de Ética que são utilizados e essas graduações também são super cobradas nos concursos. Primeiro item para graduação é a gravidade da infração. Então vai se observar o dano que essa infração gerou como resultado dela, tá? Para saber o quão grave ela é. E para classificar a gravidade, nós também temos critérios estabelecidos na lei que nós vamos falar no próximo slide. Também para a graduação da penalidade são avaliadas as circunstâncias agravantes e atenuantes da infração, que também estão descritas na lei. Ou seja, o que diminui o problema e o que piora a situação do infrator.
vai ser utilizado para graduar a penalidade o dano causado e o resultado, como eu já falei, e os antecedentes do infrator. Porque se é uma pessoa que, tá sempre praticando atos aí de infração, isso vai piorar a situação dele. Então, estes são os critérios para a graduação da penalidade. Então, vamos detalhá-los melhor. Quanto à gravidade das infrações, elas são consideradas leves, moderadas, graves ou gravíssimas, de acordo com a natureza do ato e as circunstâncias de cada caso. Observa aqui comigo outra mudança importante que aconteceu aqui no Código de Ética. No Código anterior não existia a classificação de gravidade das infrações denominada moderada. Tá? Não existia as infrações moderadas, existiam somente as leves, graves e gravíssimas. Então nós temos aí no novo Código de Ética a inclusão de uma nova classificação de infrações. Então, o que é uma infração leve? As infrações leves são aquelas que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade, ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições, ou ainda que causem danos patrimoniais ou financeiros. Então aqui a gente ainda não tem uma sequela grave para o paciente que sofreu essa infração, por exemplo, Nós temos apenas uma situação de ofensa aí à integridade física desse indivíduo, a integridade mental, moral, e quando há difamação aí da instituição. Nas infrações moderadas, nós vamos ter que são aquelas que provocam debilidade temporária de membro, sentido ou função na pessoa, ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. Então aqui, nas infrações moderadas, nós já temos aqui um pouco da piora da situação, Porque já tem a questão da debilidade temporária de algum membro do corpo desse paciente, ou de algum sentido, perdeu alguma função, algum órgão que deixou de funcionar, algum membro que não está funcionando bem mais, ou qualquer outro dano que seja moral, patrimonial, financeiro. As infrações graves é quando o negócio já está ficando feio mesmo, gente? São aquelas que provocam perigo de morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa, ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais e financeiros. Então aqui já houve aí perigo de morte, alguém poderia ter morrido, existe uma debilidade que permanece, que é irreversível, tá certo? E nas infrações gravíssimas, são aquelas que provocam a morte, a debilidade permanente de membro, sentido ou função, um dano moral irremediável na pessoa. Algo que você não vai conseguir reverter mais, tá? E principalmente a questão aí da morte, que é a grande diferenciação da infração gravíssima. Então, o que são consideradas circunstâncias atenuantes no caso das infrações? Ou seja, circunstâncias que vão melhorar a situação da pessoa que cometeu uma infração, que vai diminuir um pouquinho, que vai contribuir aí para que a pena dele não seja tão pesada. É claro, pessoal, que se o próprio infrator, ele procura de algum jeito, diminuir aí os danos, as consequências do ato infrator dele, isso também ajuda, já melhora um pouquinho a situação dele. Então, o Código de Ética diz aí, uma das consequências, das circunstâncias atenuantes é ter o infrator procurado logo após a infração, por sua espontânea vontade e com eficiência, evitar ou minorar as consequências do seu ato. Então isso já ajuda, já melhora bastante a situação. E também se ele tem bons antecedentes profissionais. Também, se ele realizar atos sob coação ou intimidação ou grave ameaça. Então, se ele conseguir comprovar que ele fez aquela infração porque ele foi coagido ou porque ele foi ameaçado por alguém, ele foi induzido a cometer aquele ato, isso também diminui a penalidade dele. Também, se ele realizar atos sobre emprego real de força física. Ou seja, se alguém pegou nessa pessoa e usou ela para praticar um ato infracional. Então, se ele fez sob aplicação de força, alguém forçou a mão dele a fazer alguma coisa, então isso também diminui a penalidade, a gravidade da infração. Também ter confessado espontaneamente a autoria da infração, isso também ajuda bastante, pessoal? Ele assume a culpa, ele fala
né? Ele se entrega, isso também ajuda, e também ter colaborado espontaneamente com a elucidação dos fatos, ou seja, sem ter quem peça, ele já logo de prontidão vai lá ajudar a esclarecer os fatos, tá? Isso também contribui, é uma circunstância atenuante. E o que pode piorar a situação do caboclo? O que vai deixar ele, ó, na berlinda? É ser reincidente, é claro, né, gente? Se o cara sofre a punição e ele vai e volta a fazer, ou ele é advertido, não resolve, ele já passou por tudo, multa, não resolve. Então, é uma pessoa que realmente está pedindo para ter aí penalidades muito maiores. Então, isso é uma circunstância agravante. Outra circunstância agravante é causar danos irreparáveis, porque, gente, é difícil. Como é que você vai reparar quando um paciente, sei lá, por exemplo, tem uma mobilidade, né, uma perda e um dano irreversível, sei lá, no membro do corpo? Isso é difícil demais, né? Então, isso realmente é uma circunstância que agrava a situação. Também, se ele comete, né, a infração dolosamente, o que é isso? Se ele quis realmente fazer aquilo. Ele fez porque ele quis, ele cometeu uma infração consciente e querendo que aquilo acontecesse, com culpa. Isso também é uma circunstância agravante. Outra circunstância agravante é cometer a infração por motivo fútil ou torpe, por coisa ridícula, sabe? Coisa que poderia ter sido evitada, coisa que ele não precisava dele fazer e ele foi lá e fez. E também são consideradas circunstâncias agravantes quando o indivíduo facilita ou assegura a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração. Então, quando ele está ajudando um outro colega que já é infrator também, isso também vai ser uma circunstância agravante. Outra circunstância agravante é aproveitar-se da fragilidade da vítima, né? Claro, se você está diante de uma vítima que é indefesa, ela está num momento de tensão ali, em situação difícil, e você vai e se aproveita ainda que ela é frágil, de repente é uma criança, um idoso, tem uma fragilidade maior e você abusa disso para cometer sua infração. Isso também vai piorar, vai agravar mais ainda a graduação das penalidades. Também, cometer a infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente ao cargo ou função ou exercício profissional. Então, quando você realmente coage a vítima, usa de violência, força a barra mesmo para conseguir fazer o que você quer. Também, ter maus antecedentes profissionais, é claro, se é um cara que já tem um histórico aí, né, de ter feito inúmeras coisas, já, né, várias infrações, isso com certeza é agravante. E também alterar ou falsificar prova ou concorrer para a desconstrução de fato que se relacione com o apurado na denúncia durante a condução do processo ético. Então, né, o cara tenta mascarar tudo ali, tenta falsificar, tirar todas as provas possíveis para não deixar nenhuma pista. Isso com certeza agrava a situação. Então, pessoal, essa foi a nossa última aula sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Fica ligado aí nas nossas videoaulas, se inscreve aqui no canal que você vai estar sempre recebendo em primeira mão os conteúdos. Também acompanhe a nossa página no Facebook e nosso perfil do Instagram, tá bom? Procura lá no Facebook, @emfrente.enfermagem, que você vai nos encontrar. E no Insta nós estamos como enfa.juliana. E lá você vai receber, você vai ter acesso a esses slides que vão te ajudar a memorizar esses conteúdos e você vai poder salvar aí no seu celular e esses conteúdos vão te acompanhar até os últimos minutinhos aí antes da prova, tá bom? Um abraço e até a nossa próxima aula.